Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma rapidinha com Nus Amorim, segunda-feira. Começamos tudo de novo. Nova semana. Acabou o final de semana, acabou o sábado, domingo, acabaram as eleições, ganhou quem ganhou, perdeu quem perdeu. Alguns estão de ressaca pela vitória, outros de ressaca pela derrota. É assim mesmo. Mas a nossa vida continua. Os problemas continuam, as dificuldades continuam as mesmas. A pandemia, por exemplo, continua por aí, ó. Então, cuidado, né? Cuide da sua saúde, da sua vida, porque é uma questão de consciência, ok? Pessoal, nesta segunda-feira eu vou abordar um assunto que me foi alertado por um colega meu. Você já ouviu falar em astronomia? É uma ciência que estuda o quê? Toda ciência estuda algum objeto. A astronomia estuda os astros, ou seja, tudo aquilo que existe no universo. Planetas, né? Satélites, estrelas, cometas, asteroides, enfim, todos os astros existentes, e são bilhões e bilhões e bilhões, são um infinito de astros espalhados pelo universo afora. E aí, a astronomia é uma ciência que verifica, que vê como é que são os movimentos, as reações, como é que eles são formados. Isso chama-se astronomia. Pois é, eu tive essa matéria, astronomia, na geografia, quando eu me formei em geografia, na faculdade. Porém, não pude me aprofundar, mesmo porque é meio caro os equipamentos para você ter a observação à distância, porque estão a milhões e milhões de anos-luz aí, às vezes, de distância, então é complicado. Mas eu tenho um amigo, que inclusive ele, junto comigo, elaboramos essa página, o VOTE, aqui no YouTube, que é o professor de matemática Tiago Wesley. Ele, morador lá de Lucas do Rio Verde, ele tem um telescópio, até de uma certa potência, e consegue filmar, fotografar, observar os astros do universo. Pelo menos os mais próximos aqui. E quando eu falo próximos, são milhões de anos aí, milhares de anos de distância aqui do nosso planetinha Terra. Nosso pequenininho planetinha Terra que está aqui no sistema solar, que tem a estrela Sol como centro e vários planetinhas girando em torno do Sol. A gente aprende isso na escola, né? Pois é. E o Tiago me alertou para um fenômeno que vai acontecer agora, que acontece assim de períodos em períodos, longos períodos para acontecer esse fenômeno, que é o alinhamento de dois gigantes do sistema solar, dois planetas gigantes. São eles Júpiter, que é o maior de todos, é o maior planeta do sistema solar, e o Saturno, que é o segundo maior, aquele que tem os anéis. Você já deve ter visto algumas fotos, algumas imagens de Saturno. Pois é, Júpiter e Saturno vão estar alinhados com o Sol. Nós vamos poder ter um fenômeno que aconteceu, da última vez que aconteceu, segundo inclusive a informação do Tiago, foi na Idade Média. Na Idade Média, gente, olha quantos e quanto tempo. E agora vai acontecer de novo, neste mês de dezembro, agora, no mês de dezembro, por volta dos dias 20, 21, 22, será o ápice desse alinhamento. Ele vai acontecer e vai permanecer aproximadamente alinhados, né, pelo movimento. Vai permanecer cerca de um a 2 dias alinhados, bem alinhadinhos. Vai dar para se filmar, para ter umas curiosidades acerca desse alinhamento. Então, uma coisa interessante. E aí ficam reflexões, né? Os supersticiosos acreditam que possam acontecer algumas coisas, que possam mudar o rumo da humanidade, que, né, lá no passado. Então, vamos fazer um exercício agora, nesta segunda-feira, só para ter uma semana começar um pouquinho diferente, né? Olha, na Idade Média era uma idade escura, uma idade em que as coisas eram terríveis, principalmente para a categoria dos operários, daqueles, nem existiam operários ainda, na verdade eram os camponeses que produziam. Faziam tudo à mão, manufaturado, não existia indústria, para vocês terem uma ideia. Então, tudo era feito à mão, e aí era muito sacrifício para aqueles que não tinham o privilégio de nascer de uma família nobre, de pessoas que tivessem o mínimo de recursos. Pois é, era uma época terrível lá, principalmente na Europa, porque não existia ainda a América, que existia, mas não fazia parte da história escrita.
Já existia aqui na América índios, aldeias indígenas, os incas, os maias, os astecas, as civilizações até avançadas, mas não faziam parte da história oficial da humanidade, né? Na verdade, para eles só existia a Europa, a África, a Ásia, aquela região ali. Então, esse era o mundo naquela época da Idade Média, falando da Idade Média, tá? E naquela época existiam os nobres, que eram os proprietários das terras, os que mandavam, viviam em fartura, em riqueza, esbanjando o poder, eles que mandavam, porque a terra era deles. Quem tinha propriedade, quem tinha terra, tinha poder, tinha riqueza, eram os nobres, duques, reis, barões, enfim, era nobreza, viviam em castelos, rodeados por pequenas cidades que mandavam tudo era para eles. Tudo que se produzia na terra era deles. Se cobrava impostos muito elevados, então tudo era do proprietário, do nobre, ok? Então, na Idade Média, era uma vida muito sacrificada. O camponês vivia no campo, produzindo, nada era dele, ele nunca ia ter nada. Onde ele morasse ali, a rocinha dele, o sítiozinho dele, a pequena onde ele vivia, não era dele, era do nobre. E o nobre permitia que aquela família morasse naquela região ali, E tudo que fosse tirado da terra, produzido, desde carne, né, gado, ouro, plantação, tudo, boa parte, a maior parte absoluta ia para os castelos, para os nobres. Nada praticamente ficava para aquela família que produzia. E os nobres exigiam cada vez mais para que eles permanecessem. Se eles não produzissem, eles eram expulsos. Os exércitos dos nobres expulsavam aquelas famílias. Às vezes queimavam, devastavam. E imperava a lei, quem fazia era o nobre. Cada propriedade tinha um nobre que fazia suas leis, suas regras sociais, políticas. Não existia, era ele que mandava e acabou. Não existia política. Vocês já imaginaram viver num mundo assim, em que uma pessoa tem todo o poder sobre toda a população? Que coisa, né? Era assim. O nobre mandava em tudo, fazia as leis que quisesse. Bom, e hoje? Então, numa situação como essa, você sabe, né? Existia um abismo social enorme. Os camponeses explorados, a força trabalhadora explorada, e os nobres viviam em castelos, esbanjando com riqueza e tal. Lógico que tudo isso tem um limite para estourar. Tem um limite. E o limite foi exatamente uma revolução. Na época, já no finalzinho da Idade Média, a Revolução Francesa, em que os camponeses, os pobres, insuflados inclusive pela burguesia, que eram os pequenos comerciantes da época, que também queriam chegar ao poder, queriam deixar de ser explorados pela nobreza, insuflaram os servos, no caso os camponeses, a se rebelarem, pegarem armas, que eram foices, eram, né, armas forjadas para invadir os castelos, e guilhotina na nobreza, né? O rei Luís, né? Enfim, Antonieta, tudo foram guilhotinados na França, e aquilo se espalhou, e houve uma revolução e mudou a história da humanidade, marcou a história da humanidade, a Revolução Francesa. Pois é. E hoje? Foi nesta época que aconteceu o alinhamento de Saturno e Júpiter, que vai acontecer agora em dezembro. Para os supersticiosos, como é que está a situação, vamos supor, do Brasil hoje? Existe abismo social? Existe exploração? Existe o trabalhador, o operário nosso atual, ele é oprimido, ele é sugado em impostos para que a classe empresarial, que a classe política, que os poderosos possam ter mordomias, privilégios, boa vida, riqueza, poder. O trabalhador é oprimido? Esse abismo é cada vez maior, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Quem é explorado cada vez mais, quem é rico cada vez concentra maior riqueza. Está acontecendo isso.
E será que nós teremos uma nova revolução? Será que o alinhamento de Júpiter e Saturno anuncia essa revolução? Tan, 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 tan. Pois é, aquele suspense, né? Será que, por exemplo, no Brasil a gente está pronto para isso? Para essa revolução? O Brasil, pelo menos, a coisa parece que está efervescendo. A coisa está latente. Vamos ver aqui, por exemplo, o que acontece no poder da elite empresarial, que comanda toda a política, que comanda todo o país, versus os trabalhadores, que são os que produzem mesmo, que é a força de trabalho, que produz a riqueza desse país, mas que é explorada, né? Que é controlada. Esse abismo social está sendo agravado? Tem se agravado nos últimos anos? Vamos lá. O que foi proposto pela força política comandada pela riqueza, pelo empresário, pelo poderoso, por aquele que domina o poder? No Brasil, por exemplo, se propôs, para melhorar a qualidade de vida da população, reformas. Algumas reformas prementes que iriam melhorar a vida do povo. Reforma trabalhista, que iria melhorar as relações de trabalho, facilitar empregos e tudo mais. Melhorou. Abriram novos postos de emprego. Nós temos desempregados no Brasil. Segundo informações do IBGE, órgão público, mais de 15 milhões de brasileiros desempregados, sem nenhum emprego no Brasil. Reforma previdenciária, é o gargalo, reforma previdenciária. Se a gente resolver o problema da aposentadoria, da reforma previdenciária, teremos tranquilidade. O empresário vai poder ter segurança para melhorar as relações, para melhorar... Não melhorou. Piorou para o trabalhador, principalmente, que vai ter que trabalhar mais tempo, ganhar menos, contribuir com mais, né? Aumentou de 11% para 14% a alíquota, você tem que contribuir todo mês, aumentou 3%, e o salário continua o mesmo, as relações continuam as mesmas. Agora vem a reforma administrativa, que vai atingir servidores públicos do Brasil inteiro, que eles dizem serem o grande problema da economia, são os servidores públicos. Os servidores públicos, que prestam serviço para a sociedade, desde enfermeiro, motoristas, lixeiros, os policiais, né, a segurança pública, os professores, os profissionais da educação de todos os setores, né, o IBAMA, que cuida do meio ambiente, enfim, todos esses servidores públicos são os gargalos, são o problema que estão aí acabando com a economia. Vejam vocês. Pois é. Então eles querem uma reforma para enxugar. Aliado a todas essas reformas, eles querem privatizar, num modelo neoliberal mesmo. Privatizar. Vende tudo que é público e torna privado. A iniciativa privada vai tomar conta e vai explorar economicamente, para lucros, e o povo passa a pagar. E aí o recurso, inclusive, vai ser direcionado a essas empresas. Continua-se a recolher impostos e aí paga uma empresa privada para fazer aquilo que o Estado não quer fazer, que o Estado diz que dá prejuízo. Desde a exploração de petróleo, que dá lucro, distribuição de petróleo no Brasil, que dá lucro, que já foi privatizada, é uma empresa particular dos Estados Unidos que vai distribuir o petróleo, a gasolina, o diesel, todos os combustíveis não são mais distribuídos pelo Brasil, pela Petrobras. É uma empresa dos Estados Unidos que vai lucrar em muito, bilhões. Pois é, o Brasil já privatizou. Já privatizou. E o lucro poderia ser revertido para saúde, educação, habitação, segurança. Não. Privatiza. E assim são outros setores, como saúde, educação, que dá muito lucro, dá muito dinheiro. Veja quantas escolas particulares tem na sua cidade. Faculdades particulares. O Estado se exime, vende, e aí a iniciativa privada chega e toma conta. E aí ganha muito lucro, muita riqueza. É assim que está funcionando. E o abismo social, que aí se vem apregoando, não, o filho do pobre não precisa estudar tanto, ele precisa de se especializar tecnicamente, ele precisa se especializar numa função, porque ele vai ser o quê? Trabalhador. Ele não vai ter que pensar, elaborar, não. Isso fica para quem? Para os filhos dos ricos, dos empresários, dos poderosos. Esses precisam continuar tendo filosofia, sociologia, né? Tem que ser uma educação crítica, filosófica. O
trabalhador, o filho do trabalhador ali, do empregado, ele pode trabalhar na matemática básica, tem que ler, escrever e só. E aprender uma função técnica para obedecer. Filho de trabalhador obedece. Filho do patrão, filho do empresário, manda, reflete, raciocina. Esses aqui embaixo não precisam raciocinar. Aliás, se eles raciocinarem, são um perigo para a sociedade. Se eles pensarem, eles vão querer melhorar a vida deles. E isso é um perigo num sistema neoliberal. Vocês estão entendendo o raciocínio? Estou falando bem o português claro. E aí, por exemplo, ontem eu falei isso, eu vou repetir aqui agora, nessa segunda-feira. O Bolsonaro ontem, essa semana, numa canetada para prejudicar o ensino público aqui no Brasil, diminuiu o custo do aluno por ano. Foi de 3.643, que era, para 3.349. Diminuiu cerca de R$300 por aluno em todo o Brasil. Sabe o que significa isso? Menos investimento na educação pública nos municípios e nos estados. As escolas públicas que já são depauperadas vão ficar piores, porque o Bolsonaro diminuiu o investimento do Estado por aluno, que era, repito, de 3.643 ao ano, foi para 3.349 ao ano. Diminuiu cerca de R$300 cada aluno, o custo do aluno por ano. Para ele, ele deixa de gastar. Ele fala que isso é gasto para o Estado. Não é investimento na cultura, na educação, na preparação de um povo. A educação para eles ele não é vista com isso. E aí? Tudo caminha para isso. Tudo caminha nessa direção. E para culminar com tudo isso, a gente teve um regime eleitoral. Ontem elegeu-se a maioria das capitais brasileiras passaram pelo segundo turno. E olha o resultado. A maioria das capitais vai ser comandada por pessoas tidas de partidos políticos do Centrão. Onde está lá? O Centrão, aquele, né, toma lá da cá, aquela coisa, aquela porcaria que é o Centrão. Pessoas que são do Centrão, partidos políticos do centro. Não são nem de direita nem de esquerda, são do Centrão. São comprados. Se tiver a esquerda, eles vão lá e negociam com a esquerda. Se tiver a direita no poder executivo, eles vão lá e negociam com a direita. São o Centrão. Tá? Só tem uma mulher que vai comandar uma capital, que é a Cíntia Ribeiro, lá em Palmas, Tocantins. A única capital comandada por mulher no Brasil inteiro. São 27 estados, só uma mulher como governadora, como prefeita de capital, aliás. Prefeita de capital, que é a Cíntia Ribeiro, em Palmas. Nenhum negro. Negro mesmo, nenhum negro vai comandar nenhuma capital brasileira. Num país predominantemente negro. Pois é. E aí nós temos uma situação que indica realmente o quê? A elite, o poder, continuar se conservando no poder, cada vez mais, concentrando o poder. E o trabalhador, o negro, a mulher, né, cada vez mais submisso, cada vez mais oprimida. Essa distância tende, esse abismo, a aumentar. É isso que nós queremos para o nosso Brasil? Ou queremos uma revolução? E quem sabe, o alinhamento dos dois planetas, Saturno e Júpiter, agora em dezembro, né, não seja um prenúncio dessa revolução já para o ano que vem, para 2021. Vamos começar essa revolução? Vamos nessa? Pois é, não sei se na base da mobilização, da movimentação, vamos nos rebelar contra tantas mazelas que atingem o trabalhador brasileiro, o povo brasileiro, contra essas opressões, que começa pela educação, em que se retira recursos para fazer com que o poderoso, né, o empresário, o filho do empresário, tenha uma excelente educação filosófica, social, das melhores faculdades, das melhores bases, né, desde o ensino fundamental, esses vão ter. O trabalhador não precisa, o filho do trabalhador continua obedecendo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Até quando? Revolução neles. Gostou da reflexão nesta segunda-feira? Tomara que sim. E se sim, dá um like aí, gente, me ajuda. Precisamos refletir cada vez mais, né? Aumentar a audiência, aumentar o número de pessoas que vêm com a gente. Divulgue nossa página, se inscreva, dá um like e nós agradecemos. Porque afinal de contas, essa página também é sua. É momento de você refletir. Me ajuda. Um abraço, boa semana e vamos que vamos, rumo a esta revolução planetária.
Até mais.